Louvado seja o nosso Deus. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, até o versículo de número 14. Os irmãos acharam aí? Amém. Quem está indo aí? Glórias a Deus. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículo de número 6 ao versículo de número 14. Amém. Agora todo mundo já foi? Amém. Glórias a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, pois, te admoesto que reavivais o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, aleluia, mas de temor e de amor, de moderação. Glória. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, para que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a mortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja o nosso Deus. Poder sentar os irmãos. Irmãos, a gente abriu um texto numa carta essa do apóstolo Paulo, direcionado a seu filho na fé, Timóteo. E Timóteo, ele estava em uma situação bem complicada. Ele foi enviado pelo apóstolo Paulo até a igreja de Éfeso, para ali consertar algumas heresias que tinham surgido dentro da igreja, algumas doutrinas falsas que tinham surgido dentro da igreja. Uma coisa é a gente pregar o Evangelho para aquele que quer ouvir o Evangelho. Uma coisa é a gente pregar a palavra de Deus para aquele que quer ouvir a palavra de Deus. Mas agora Timóteo, ele foi enviado com uma grande missão de pregar o Evangelho para aqueles que já não estavam querendo mais ouvir o Evangelho, como é o Evangelho prática, no qual Jesus Cristo deixou para a nossa vida. Mas agora a dificuldade maior era que Timóteo, ele tinha que corrigir aquela igreja, mas não só uma única igreja, determinada somente em um templo, determinada somente em um local, mas a igreja essa que estava espalhada pela cidade de Éfeso. E agora Timóteo tinha que corrigir a doutrina do Senhor dentro dessas igrejas que estavam espalhadas naquele local. E o apóstolo Paulo fala para ele que ele teria que levantar ali obreiros, agora ele tinha que levantar ali pessoas que viessem o ajudar a pregar o Evangelho ali naquele local, a levar a palavra de salvação, palavra de transformação
para aquelas vidas, para aquelas almas que estavam sendo perdidas pelaquela heresia que tinha adentrado por dentro da igreja. Então agora Timóteo, ele tem essa incumbência de agora levantar pessoas, como diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3, agora ele tem a incumbência de levantar pessoas que lhe ajudassem a pregar o Evangelho de Deus ali naquele local. E agora Timóteo, ele levanta essas pessoas para ajudar ele a pregar o Evangelho naquela cidade, naquele local, para que a palavra de Deus viesse a ser agora pregoada, para que as pessoas viessem a ser libertas daquele mal que tinha adentrado dentro da igreja. Mas Timóteo agora, através desse peso, através desse encargo que foi colocado na mão dele, a gente vê pela palavra de Deus que agora ele se retrai, porque não era fácil, irmãos, pregar o Evangelho para aqueles que não estavam querendo ouvir o Evangelho, pregar o Evangelho para aqueles que eram contra o Evangelho, que eram contra a palavra de Deus. Então agora Timóteo, ele se vê coagido, ele se vê agora reprimido na pregação do Evangelho. Portanto, que o apóstolo Paulo agora ele pega como testemunho de fé a sua mãe e sua avó. Ele fala nos versículos anteriores no qual nós lemos. Ele fala da sua mãe Eunice, que é um exemplo na fé, no qual instruiu ele pela palavra de Deus. Ele fala também agora da sua avó Lóide, que também instruiu Timóteo na palavra de Deus. Então agora o apóstolo Paulo fala a Timóteo, por esta razão, né, o versículo número 6 que nós lemos, por essa razão. Por qual razão? Pela fé que ele foi instruído. Ele agora devia reavivar o dom de Deus que foi derramado sobre a vida dele. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, em meio às caminhadas, em meio à dificuldade, nós muitas vezes estamos fraquinhos, já sem força para caminhar, sem força para ir para a casa de Deus. Aleluia. E muitas vezes nós precisamos adentrar na presença de Deus, pedindo que Deus venha reavivar o dom dele sobre a nossa vida, para que Deus venha reavivar as suas forças diante da nossa vida, dentro de nós, em nós. Porque muitas vezes, irmãos, a opressão vem diante de nós, as frustrações, as dificuldades vêm de encontro à nossa vida, e nós precisamos buscar agora a face de Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus, para que nós possamos agora ser reavivados pelo nosso Deus, para nós prosseguirmos caminhando, perseverando na presença de Deus e pregando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala isso, Timóteo. Por essa razão, pois reavivais o dom de Deus que há sobre a tua vida. Nós entendemos que sobre a nossa vida Deus derramou, sobre a sua igreja Deus derramou dons, Deus derrama talento sobre a sua igreja, de uma forma que todos nós, irmãos, no tempo determinado por Deus, os nossos dons e talento vai aflorar, porque você tem dom e talento que Deus derramou sobre a tua vida. Você tem dons que Deus derramou sobre o teu ministério, sobre a tua vida. E no momento certo, no momento de Deus, esses dons vão aflorar sobre a tua vida. Agora Deus nos fala que nós temos que ter esse zelo por esses dons que Deus derramou sobre a nossa vida. Nós temos que zelar por aquilo que Deus nos deu. Se nós muitas vezes percebemos que esse dom ele está morrendo, nós precisamos agora reavivar esse dom. Nós temos que buscar na presença de Deus um reavivamento para a nossa vida, para nós exercermos esses dons com afinco, para nós exercermos esses dons com prazer na presença do nosso Deus. Nós não deixamos deixar que nada e nem ninguém venha destruir o dom que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Aleluia. E nós temos que entender o que é dom, pastor. O dom, irmãos, cada um tem um dom. E você tem um dom que às vezes é a facilidade de você exercer alguma coisa que a outra pessoa não tem essa mesma facilidade. Portanto, que Deus dá diversos dons para a sua igreja. Nem todo mundo vai ter o mesmo dom, nem todo mundo vai ter o mesmo talento, mas Deus distribui seus dons e talentos para a sua igreja. Às vezes eu tenho facilidade para cantar, mas o meu irmão não tem a facilidade para cantar. Às vezes eu tenho uma dificuldade para pregar, mas meu irmão vai ter uma dificuldade para pregar.
Às vezes eu tenho uma facilidade para ensinar, mas muitas vezes eu não vou saber louvar o Senhor, tocar um instrumento. Mas cada um tem uma utilidade na casa de Deus, cada um tem os seus dons, e Deus distribui esses dons para a sua igreja. E quando nós entendemos que Deus distribui os seus dons para com a sua igreja, também os dons que Deus distribui para com a sua igreja é em benefício da igreja. Nós temos que entender que o dom que Deus nos dá não é para a minha glória, não é para a minha exaltação, não é para a minha honra, mas nós temos que saber que o dom que Deus derrama sobre a tua igreja é para a exaltação de Deus, é para a exaltação da glória do nosso Deus. E nós servimos um Deus que Ele distribui dons para com a sua igreja. Não se preocupe que no tempo certo, no tempo determinado de Deus, você vai saber qual o dom que Deus tem colocado sobre a tua vida. Na hora de Deus, você só vai saber que é aquele ofício que você terá que desenvolver na igreja. Eu também, de contramão, digo que se você também tem algum dom, e se esse dom se esfriou, eu falo nesta noite, vá buscando revivamento na presença de Deus. Vá buscando que Deus venha estar ativando de novo esse dom na sua vida, que Deus venha estar ardendo no seu coração de fazer aquilo que você fazia antes, aquilo que foi deixado de lado, mas é preciso, é necessário que você venha fazer e fazer para a glória do nosso Deus. Glória a Deus. E agora, por causa da dificuldade que Timóteo estava enfrentando naquele local, naquela igreja, ele precisava agora revivar esse dom que estava sobre a vida dele. Se nós adiantarmos para a carta de Timóteo, nós vamos entender que o dom que estava sobre a vida dele, que prevalecia, era o dom do evangelismo, era o dom de trazer pessoas para a presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, sabendo que ele tinha esse dom, ele envia ele até Efésio, sabendo a dificuldade que ele ia encontrar, mas o apóstolo Paulo sabia também que ele era capacitado para exercer esse dom nessa igreja. Ele não foi enviado para lá à toa. Nós sabemos que se Deus te deu um dom na tua vida, se Deus derramou um dom sobre a tua vida, pode ter certeza que Deus não derramou à toa, porque Deus vai te dar capacitação de desenvolver esse dom que Deus tem colocado na tua vida. Ainda que muitas vezes se levanta com palavras ao contrário, ainda muitas vezes que se levanta contra a tua vida com palavras de derrota, mas nós temos certeza que maior é Deus, é maior aquele que te chamou para com esse dom, maior é aquele que te chamou para a presença de Deus. Então não se preocupa, nem fique preocupado com aqueles que estão do teu lado, muitas vezes com palavras de afronta. Não se preocupe com aquele que muitas vezes se levanta diante de você, mas somente se preocupa de reavivar esse dom que Deus tem colocado na sua vida. Se preocupa somente de buscar com zelo os dons de Deus para com a sua vida, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E agora o apóstolo Paulo, ele querendo reanimar Timóteo, ele querendo reavivar esse dom a Timóteo, no versículo de número 7 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, porque ele fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele está falando bem claro, porque Deus não nos tem nos dado espírito de covardia, mas pelo contrário, Deus tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação. Louvado seja o nosso Deus. Porque sabe por que isso, irmãos? Timóteo, ele estava um pouco acovardado, e nós sabemos que todos nós somos humanos, nós somos fracos e nós somos falhos. Sabemos que muitas coisas vêm diante de nós que querem nos trazer temor, que querem nos trazer covardia, que querem nos trazer medo. Mas o apóstolo Paulo está dando um caminho melhor para Timóteo. Ele fala, revive o dom. Busca, ele está falando, busca a presença de Deus sobre a tua vida. Busca a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, para que você venha levantar da onde você desanimou. Porque nós estamos propícios a isso, a cair, a desanimar, a enfraquecer, mas nós sabemos que Deus é poderoso para fortalecer a nossa vida, e Ele tem nos dado o espírito de ousadia, não tem nos dado o espírito de covardia. Aleluia. Ele tem nos dado o espírito de coragem, o espírito de amor, o espírito de moderação da presença do nosso Deus. Então busca a presença de Deus sobre a tua vida, porque nós temos livre acesso à presença de Deus em qualquer momento. Você pode entrar na presença de Deus em oração, clamando a Deus, que com certeza Deus vai te ouvir. Com certeza Deus vai te ouvir, com certeza Ele te ouvirá. Muitas vezes o inimigo da nossa alma, meu irmão, quer entrar na nossa mente falando que Deus não te ouve. Deus não te ouve, porque você fez isso, você fez aquilo outro, mas não se importe com isso. Nós precisamos buscar sim a presença de Deus sobre a nossa vida. Aleluia.
Então agora Timóteo, era necessário ele reavivar esse dom que Deus havia derramado sobre a vida dele, porque foi Deus que chamou ele, porque foi Deus que o escolheu para esse ministério, para a pregação do Evangelho, para a pregação da palavra de Deus. Se Deus foi que chamou ele, Deus garante a sua vitória. Nós olhamos que Pedro, em Atos capítulo número 3, Pedro e João, eles chegando à porta do templo chamado Formosa, a palavra de Deus nos diz que ali havia um coxo que foi colocado ali à porta do templo. E esse coxo estava ali a mendigar, a pedir esmola, a pedir dinheiro. E ele agora avistando Pedro e João, ele começa agora também a pedir esmola, dinheiro a Pedro e João. E Pedro e João voltando para ele fala assim: não tenho ouro e nem prata, mas uma coisa eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Isso é o dom e o talento que Deus tinha colocado sobre a vida de Pedro e João também, de ele liberar uma palavra de levanta e anda em nome de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo nos fala, nos diz que no nome dele nós faríamos sinais e maravilhas, nós curaríamos enfermos, morto seria ressuscitado, coxo iria andar, cego iria ver, porque o nome de Jesus Cristo há poder. E quando nós fazemos isso pelo meio da fé, com certeza no campo espiritual alguma coisa acontece. Então não se importa com isso, Deus tem colocado a autoridade dele sobre a tua vida. O Senhor nos falou que ele derramaria sobre a tua igreja as chaves do céu. E ele fala que aquilo que foi ligado na terra, isso será ligado nos céus. Então você tem a autoridade do Espírito Santo de Deus, você tem a autoridade de Jesus Cristo sobre a tua vida. Então não deixa que o espírito de covardia, não deixa que o espírito de temor muitas vezes adentra o teu coração, nem o meu coração, mas que verdadeiramente nós vamos buscar a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para nós pregarmos o Evangelho, e nós temos a certeza e a convicção que o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa incumbência, irmãos, é pregar o Evangelho, é pregar as boas novas de salvação, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos poder para mudar ninguém, nós só temos somente a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Assim como um dia foi pregado o Evangelho para mim, e eu reconheci esse Jesus Cristo como Salvador, como poderoso na minha vida, assim eu tenho certeza que quando nós anunciamos o Evangelho, muitas pessoas também crerão nesse Jesus Cristo poderoso e Salvador da nossa vida. Então vamos pregar o Evangelho, vamos exercitar o dom que Deus tem colocado sobre a nossa vida, a confiança que Deus tem colocado sobre cada um de nós. Prega o Evangelho, prega as boas novas de salvação. Então o Timóteo foi colocado naquele local com esse intuito de pregar o Evangelho, de consertar aquilo que estava errado ali naquele local. O apóstolo Paulo, irmãos, ele funda a igreja de Efésios. Ele prega o Evangelho naquele local, almas se convertem, e ali ele funda uma igreja. Mas quando o apóstolo Paulo sai, está narrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, versículo número 29 e versículo de número 30, ele fala que quando ele saísse da igreja, já é uma revelação que o apóstolo Paulo traz, ele fala que quando ele saísse na igreja, entrariam seitas e heresia na igreja, e isso aconteceu, entrou dentro da igreja. Por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus, nós temos que guardar a sã doutrina, não podemos adulterar o Evangelho, não podemos deturpar a palavra de Deus, mas nós temos que continuar firme e fiel à palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos manda que nós devemos fazer, isso nós faremos. É aquilo que a palavra de Deus nos fala que nós temos que abandonar, isso nós abandonaremos para a glória de Deus Pai. É necessário nós mantermos perseverante na presença do nosso Deus. Outra convicção que o cristão tem que ter, que mesmo quando nós entramos para a presença de Deus, nós temos que saber que nós teremos dificuldade, nós temos que saber que nós vamos ter aflições, porque o próprio Jesus Cristo, ele nos fala que no mundo nós teríamos aflições, mas em meio às aflições nós temos que ter um bom ânimo, não podemos desistir, não podemos desanimar, porque fiel é o nosso Deus e Ele garante a nossa vitória. O mais difícil, irmão, Ele já fez, morrer por nós na cruz do Calvário. E lá em Romano fala e nos pergunta: será que Ele dará consigo todas as outras coisas?
Será que Ele não dará consigo todas outras coisas? Nos dará todas outras coisas na nossa vida, com certeza que Ele dará sobre cada um de nós. Muitas vezes estamos fracos, desanimados, mas a nossa fonte de fortificação é o nosso Senhor. Aleluia. Como diz no capítulo de número 2, na própria carta que nós lemos de Timóteo, no versículo número 1, o apóstolo Paulo fala assim para ele: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Então ele fala de fonte de fortificação para a nossa alma é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de refúgio e de refrigério para a nossa alma é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele se revela para nós socorro bem presente em momentos de angústia e de tribulação. Será que nenhum de nós passa por angústia e por tribulações? Todos nós vamos passar, irmãos. O pastor não é diferente, o irmão não é diferente. Ninguém está ileso a tribulações, ninguém está ileso a passar dificuldades aqui nessa terra. Mas nós temos um refúgio, nós temos um referencial para a nossa alma, nós temos um refrigério para a nossa alma, para a nossa vida. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele falou uma coisa: tudo posso naquele que me fortalece. Saber que tudo nós podemos naquele que nos fortalece é coisas boas e coisas ruins. Portanto, o apóstolo Paulo ele fala que sabe viver na abastança, como também na escassez. Ele sabe passar por dificuldade, por aflições, por lutas, por provações, como também com bonança. Então nós vemos assim: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque o crente não vai viver só coisas boas. Nenhum ser humano na face da terra vai viver só coisas boas. O Evangelho não nos promete bonança, mas o Evangelho nos promete salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É para isso que a igreja persevera, salvação em Cristo. É para isso que nós estamos aqui nesta noite, sabemos que nós estamos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As demais coisas verão de conta a nossa vida, mas o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos fortalece, louvado seja o nosso Deus. Sabemos que muitas vezes o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, que é o selo, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação. Muitas vezes ele está quase apagando. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16, a palavra de Deus nos fala: não vos deixeis apagar o Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida. De uma forma que nós entendemos, se nós não nutrirmos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, a tendência dele é apagar. A tendência dele é a chama do Espírito Santo de Deus que arde em nosso coração. A tendência dele é se apagar essa chama. E uma vez que essa chama é apagada, nós nos afastamos de Deus. Portanto, nós temos que buscar as coisas do Espírito para a nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus se mantenha aceso sobre a nossa vida. Nós não podemos deixar essa chama apagar nunca em nosso coração. Nós não podemos deixar nunca a presença de Deus se afastar da nossa vida, porque se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus se afastar da nossa vida, nós vamos morrer espiritualmente falando. E nós precisamos agora nos encher do Espírito Santo de Deus, encher-nos do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Deus. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro nos falam que aquele que nós alimentarmos na nossa vida é esse que vai dominar na nossa vida. Se nós alimentarmos a nossa carne com desejos carnais, é esse que vai reinar sobre a nossa vida. É essa que vai prevalecer sobre a nossa vida e vai dirigir a nossa vida e vai dominar a nossa vida. Mas quando agora nós conseguimos, o que estamos agora conseguimos nutrir o nosso Espírito Santo, é esse que vai reinar sobre a nossa vida, é esse que vai guiar a nossa vida, é esse que vai dirigir a nossa vida, louvado seja o nosso Deus. E a palavra de Deus nos fala que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus buscam as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. É necessário nós buscarmos as coisas lá do alto, irmãos, onde Cristo está sentado à destra de Deus, se nós queremos viver uma novidade de vida, se
nós queremos viver uma transformação de vida em meio à sociedade, não digo somente dentro da igreja, porque verdadeiramente nós temos que ser cristão lá fora, em meio à sociedade, nós temos que fazer diferença lá fora. É lá fora que nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. Lá fora que nós temos que fazer a diferença. Lá fora que nós temos que mostrar que Jesus Cristo está em nossa vida, reinando em nossa vida, reinando em nosso coração. Então é necessário agora nós buscarmos as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E quando nós entendemos que as coisas lá do alto não é buscado de qualquer forma, não é buscado de qualquer maneira, não é buscado de qualquer jeito, porque as coisas lá do alto são puras, são santas. Verdadeiramente nós temos que ter reverência. Verdadeiramente nós temos que ter quebrantamento na presença do nosso Deus, para que Deus venha operar e agir na nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Nós entendemos, para a glória do nosso Deus, que um cristão alicerçado na palavra de Deus, que um cristão alicerçado na presença do nosso Deus, ele tem que ter uma identidade na presença de Deus. Aleluia! Nós temos que ter uma identidade. E identidade é essa que nós somos cidadãos celestiais. Louvado seja o nosso Deus. Identidade é essa que nós entendemos que Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Identidade é essa que nós entendemos que o sangue do Senhor nos limpa de todo o pecado, de toda ofensa. Não se importa com aquilo que nós fizemos no passado, porque a palavra de Deus fala que o passado Deus já não lembra mais, porque Ele jogou no mar do esquecimento. O que importa para Deus é no momento que nós nos reconciliamos com Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor, e verdadeiramente daquele momento para frente é aquilo que conta na presença de Deus. Aquilo que nós fizemos no passado não importa mais. Deus jogou no mar do esquecimento, e agora nós vivemos para a glória e para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Uma nova criatura formada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Andamos agora em novidade de vida, para a glória de Deus, e damos fruto para a glória do nosso Deus. Uma coisa eu deixo para nós nesta noite, irmãos. Em meio à dificuldade da vida, não recue. Em meio às afrontas da vida, não recue. Em meio às ofertas que muitas vezes o mundo lá fora nos oferece, não recue. Se revista do Espírito Santo de Deus. Se revista com o espírito de ousadia na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Busque na fonte de fortificação para a sua alma, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a fonte inesgotável. Dele flui águas vivas para o nosso interior. Dele flui águas purificadoras para a nossa vida. E nós temos certeza, como cristão, que quando o Senhor agir, quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. E eu creio que Deus tem pelejado pela minha e pela sua vida. Eu creio que a sua vida aqui nesta noite, irmãos, não foi em vão. Eu creio que Deus tem algo para você, na sua caminhada, para a sua família, para o seu lar, porque somente Ele pode transformar o perdido pecador. Somente Ele pode transformar a nossa vida. Eu não tenho como, não tem como eu transformar a minha esposa, nem tem como eu transformar o meu filho. Eu posso ser exemplo, exemplos a gente pode ser, mas nós não temos poder para transformar ninguém. Somente quem tem poder transformador é o Espírito Santo de Deus. Não podemos fazer mudança em ninguém, mas somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Nós temos certeza e convicção que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de terminar até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra na sua vida há de terminar até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não se importe com as lutas, não se importe com os problemas, não se importe com as adversidades. Creia em Deus, que Ele tem pelejado por você, Ele tem pelejado a tua causa e a minha causa.
A palavra de Deus nos fala que nós temos um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Louvado seja o nosso Deus. Espera no Senhor, confia no Senhor, aguarde no Senhor, que Deus tem trabalhado pela sua vida. Deus tem trabalhado pelo teu campo, pela tua família, pelo teu lar, Aleluia. pelo teu ministério. Deus tem colocado o dom em tuas mãos. Aleluia. Deus tem colocado o dom em tuas mãos. De uma forma que nós não precisamos incomodar se nós não temos o mesmo dom do nosso irmão. Tá, irmão? Não se preocupe com isso. Tá? Como falei, dom é a habilidade de desenvolver algo que o nosso próximo às vezes não vai desenvolver. Mas às vezes você não tem o mesmo dom que ele tem. Mas você tem outro dom. E todos nós somos importantes para o corpo de Cristo. Todos nós temos a nossa função no corpo de Cristo. Todos nós temos nosso papel no corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem derramado dons sobre a tua igreja, sobre a igreja do Senhor. A igreja é essa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, tá, irmãos? Deus tem derramado dons sobre a tua igreja. Louvado seja o nosso Deus. E tem nos capacitado para essa grande obra. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar revestindo cada um de vocês, da nossa vida, com a sua presença, com o seu Espírito Santo, renovando a força de cada um, renovando a esperança de cada um, porque Deus, Ele é fiel para cumprir com a tua palavra, com o teu propósito. Deus tem propósito na tua vida, Deus tem propósito na minha vida. Deus tem propósito na sua caminhada, Deus tem propósito na minha caminhada. E uma coisa eu já digo antemão, não é fácil manter-se na presença de Deus. É difícil, mas é prazeroso estar na presença de Deus. É difícil, mas é prazeroso. Quando nós lançamos na obra do Senhor, é prazeroso fazer a vontade de Deus. É prazeroso estar servindo ao Senhor naquilo que Ele tem nos ordenado a fazer. E eu digo nesta noite, e com certeza, se Deus te chamou, irmãos, tem essa certeza no coração. Se Deus te chamou, Ele vai confirmar, tá, irmãos? Ele vai confirmar em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que as palmas louvem ao nosso Deus.